O aparecimento da razão no mundo é recente, ao passo que os sentimentos, os desejos, as paixões remontam à origem da vida e é natural que, por acumulação hereditária, tenham adquirido um peso contra o qual pouquíssimas vezes se consegue lutar a inteligência. Daí, não se deve nunca ofender a razão. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Pierre Charon. Todas as proporções humanas têm a mesma autoridade. O que as diferencia é a razão. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o Dr. Maurício Freire, que abordará aspectos da Polícia Civil do Estado de São Paulo diante de sua notável eficiência. É delegado de polícia do Estado de São Paulo desde 1981, tendo atuado em diversos departamentos como o DEIC, Serviço Aerotático, SAT, Delegacia de Crimes Raciais, Delegacia de Proteção a Autoridades, dignatários e representantes especiais, entre outros, tendo sido também delegado-geral de polícia e posteriormente eleito presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Maurício Freire também é destaque no esporte, tendo representado o Brasil por mais de 30 anos em diversas competições de tiro prático ao redor do mundo, trazendo muitas medalhas para o nosso país. Não é à toa que foi diretor da Academia de Polícia, dentre outros tantos departamentos, e hoje atua como instrutor de tiro para os nossos novos policiais paulistas e também para os de fora, ministrando cursos e treinamentos em diversos estados e também na SWAT da Polícia de Miami, sendo o único instrutor não americano da entidade desde 1991. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, é um prazer, é uma alegria estar aqui com o senhor, com esse público maravilhoso que o senhor tem no programa, que o acompanha. É uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui. A honra é nossa ter você aqui. Veja, Maurício, não é qualquer dia que nós temos oportunidade de trazer ao convívio da sociedade homens como você. Homens que integram a retidão dentro da sua profissão e preocupado com a sociedade. Isso é muito importante. Por isso, eu vou reservar esta honra para mim. Você não se incomoda? Muito bem. Eu costumo iniciar o programa com um bate-papo. Eu vou agora ler para você aquilo que, afinal de contas, eu tenho para te perguntar. O juiz é o fio que une as pedras num colar. Essa é uma declaração do ministro Edson Fachin sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. E ainda eu acrescento o seguinte: é absolutamente inadmissível que um ministro da Suprema Corte e sua família sejam ameaçados. Esses ataques não atingem somente o ministro do STF, mas também todos os integrantes do Poder Judiciário e a sociedade brasileira, porque ele foi ameaçado. Então daí ele vem e diz essa dicção maravilhosa. O que você acha? Eu acho uma barbaridade. Não é só a ameaça, essa agressão a um ministro, a uma pessoa, sim, a um magistrado da Suprema Corte que está lá, mas a todo o complexo, né, da justiça em si, e principalmente aos brasileiros, que não suportam mais tanta violência gratuita, né, e principalmente a esse ente maior. Eu acho que nós teríamos que ter tranquilidade a essas autoridades para que eles possam decidir por nós,
né, de uma maneira adequada. Respeitar a ordem para que a gente tenha uma boa prosperidade, não é verdade? Exatamente. E um bom progresso. Eu acho que não tem nenhuma entidade, não tem nenhum setor que, se não tiver disciplina, se não tiver ordem, se não tiver respeito, a gente possa chegar a alguma coisa. Se a gente comparar o povo japonês, né? Que maravilha. Que maravilha, né? Que né? exemplo que eles dão. Lá o policial não usa armas, você sabia, Exato, né? É o respeito, né? É o respeito àquela função, Sim. Aquele cargo. Afinal de contas, não é qualquer pessoa que se desprende do seu bem maior, que é a vida, e entrega essa vida dioturnamente a quem sequer conhece. Os policiais, de maneira geral, eles estão todos os dias nesse embate, nesse combate, e não pensam que podem morrer ou não. Eles simplesmente querem defender a sociedade. Querem defender a sociedade, exatamente. Inclusive, é aquilo que nós queremos passar para a sociedade brasileira, para o povo em si, enfim, o tratamento que nós estamos tendo com esse nobre e culto delegado de polícia do Estado de São Paulo, doutor Maurício Freire. É um homem de bem, é um homem que nós podemos classificá-lo como uma garantia para a sociedade. Isto é importante, isso vem de mim. É o que eu sinto por você, porque eu conheço há tanto tempo. Muito obrigado, é uma honra muito grande muito bem. Esses elogios do senhor. Aí. Não, mas é verdade, Maurício. Maurício, não, são mais de 40 anos, não é, que você ostenta a sua carreira na Polícia Civil do Estado de São Paulo, servindo a população. Como que isso começou? Vamos lá, desde o início. Eu acho que isso vem na gente, né? Vem dentro da gente. Mas eu tive um grande exemplo, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é um parente meu, Dr. Silvio de Moraes Bartoletti, que trabalhou com grandes delegados, o senhor mesmo teve muito contato, Dr. Benedito Nunes Sim. Dias. Então eu nasci vendo exemplo de grandes policiais, de grandes investigadores, né? Mas, de verdade, eu estava numa fase que, como garoto, fui para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, o CPOR de São Paulo, no curso de cavalaria. Sim. E lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio no pelotão de operações especiais na fronteira nossa, em Amambai, no 17º Regimento de Cavalaria. E a atividade nossa lá do pelotão, né, do Pelops, era praticamente a atuação de polícia. Naquela ocasião, em 74, nós tínhamos ali grande parte do contrabando e tráfico passavam por aquela região entre Amambai, Bela Vista, né, Ponta Porã. E Ponta Porã é um lugar perigosíssimo, né? Já era muito, né? E isso eu acho que foi contaminando um pouco mais e vem de dentro essa vontade de poder ajudar, de entregar a vida para defender as pessoas. E eu, logo que voltei desse estágio, cursando a faculdade de Direito, e aí mais ainda o convívio com grandes delegados de polícia, né, professores da Academia de Polícia e da universidade, eu acabei optando por logo entrar, prestei concurso para investigador de polícia, e quando terminei a faculdade, prestei concurso para delegado de polícia. E eu sempre digo, né, se eu nascesse 1000 vezes eu faria o mesmo caminho, seria policial. Eu acho que é a vocação. A sua vocação é essa. E, mormente, porque você é uma pessoa que eu posso garantir, dignifica sobremaneira a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porque a polícia é composta de homens cultos, de homens bons, de homens honestos. E este que está hoje aqui sentado ao redor da mesa do programa Direito e Justiça em Foco é um dos mais proeminentes homens da Polícia Civil do Estado de São Paulo, cuja retidão é inexorável. Obrigado. Mas é verdade. Então foi aí que começou? Então, eu acho que aí eu comecei a carreira, tive a felicidade de trabalhar com excelentes policiais, aqueles que chegavam ao local do crime e realmente pesquisavam, se aprofundavam no local do crime e solucionavam, né? Então eu acho que dali vem essa vontade de estar muito mais tempo, né, nas nossas unidades, na rua,
junto com as ocorrências do que propriamente em casa. É verdade. Bom, você é um homem experiente, então nós temos que incentivar a sociedade, o jovem também, que ele tem admiração pela polícia, porque todos nós temos admiração pela polícia. Todos nós gostaríamos de ser um policial. É verdade isso. Lá no fundo, não é, da nossa consciência, nós dizemos, puxa vida, eu poderia ser um bom policial. O que você pode sugerir ao jovem, esse jovem cujo anseio é ser um policial? Se o senhor me permitir, vamos antes do jovem, né, começar com os pais, né? E a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura que a gente tem das crianças desde pequena. Se não quer comer, olha, eu vou chamar o guarda, eu vou chamar a polícia. Sim, né? sim. Se fizer alguma coisa errada, se não estudar direito, eu vou chamar a polícia. Então a gente está criando na garotada, já há muito tempo, aquela figura de que o policial é uma pessoa que vai lhe repreender apenas. Não, a nossa missão é buscar... né? Temor. A nossa missão é buscar a verdade, né? A gente não acusa ninguém, nem absolve ninguém. A gente entra no local do crime para buscar o que aconteceu, buscar a verdade. Uma ciência, uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é que a gente pare de demonstrar que o policial é um inimigo. Não, o policial é seu amigo. Muito bom, porque ele vai pular na frente de uma arma para lhe defender. Então, eu acho assim, os jovens têm uma oportunidade maravilhosa. Alguns países reconhecem mais o policial, outros países reconhecem menos o policial. Eu acho que a gente vem de um resquício, de um determinado período da nossa história, que se fala muito que a polícia é repressora, que é responsável por um período de ditadura e etc. e tal. De verdade, não. A polícia cumpriu aquilo que lhe era solicitado na época, né? Cumpriu o seu dever. Cumpriu o dever. Absolutamente isso. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente voltar para casa e falar, nossa, eu ajudei a salvar alguém, eu fiz alguma coisa por alguém, eu desvendei aquele crime. Eu acho que isso é fantástico. É uma carreira maravilhosa. Nós temos diversas carreiras na Polícia Civil, algumas carreiras na Polícia Militar, algumas outras na Polícia Científica. Então tem uma gama grande para escolher, né? Dentro de cada um que tem mais habilidade, às vezes na engenharia vai ser um perito da engenharia, né? Enfim, tem várias opções, mas pode ter certeza, é muito bom ser policial, é muito bom voltar para casa e falar, ajudei alguém. Dever cumprido. Dever cumprido, missão cumprida. Você falou a respeito das pessoas que, afinal de contas, de outras, da instituição de outros países. Eu tenho um grande amigo americano que fala muito bem o português, porque ele é casado com uma brasileira, mas ele é americano, nasceu nos Estados Unidos e ele também é um policial. Charles Saba. Eu conheço. Coronel Charles Saba, grande policial. Grande policial. Exato. Então ele para mim, de vez em quando ele vem aqui para o Brasil, eu converso com ele aqui no programa também, e ele nos ensina muita coisa boa. E ele fala sobre aquilo que o policial tem de melhor, não é, o americano, porque o povo acredita no policial. Exato. Não é? Eu acho que nós tivemos um pecado de deixar a polícia se distanciar da população. Sim. Né? O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E num determinado momento houve esse afastamento, né? E a gente vê que lá as pessoas gostam de ter um policial, gostam de receber um policial, entendem essa missão que ele tem maior, né? E o prestigiam de uma determinada forma. Isso faz até com que o policial tenha cada vez mais retidão na sua vida, na sua carreira, porque ele não quer perder, né, esse carinho que a população tem com ele. Em algum momento nós erramos, né? Exato. E esse respeito. Nós erramos em algum momento e deixamos esse afastamento. Então hoje a gente fala, às vezes com dor no coração, que no momento de perigo, a pessoa não importa a religião, ele pode ser católico, budista, protestante, ele se lembra de uma pessoa, ele se lembra de Deus. Então diante do perigo ele fala, ai meu Deus,
Ai, meu Deus. A segunda coisa que ele lembra, que ele pensa, eu tenho que chamar a polícia. Então ele chama pela polícia. Passado o perigo, ele se esquece de Deus e amaldiçoa a polícia, infelizmente. Então nós precisamos reverter isso. Nós precisamos que as pessoas entendam que não é qualquer pessoa que iria estar nesse risco para defendê-la. Sim, né? Claro. Nós precisamos formar melhor os nossos policiais. Na época que nós entramos lá atrás, a gente fazia 2 anos de criminologia para poder prestar concurso a delegado de polícia. Infelizmente, em alguns momentos, nós tivemos a passagem por conta da defasagem de policiais, da criação de muitas unidades. Nós passamos aí 3 meses na academia de polícia. E é impossível se manter o mesmo padrão, o mesmo nível de policial com formações tão discrepantes. Então eu acho que a gente precisa rever um pouquinho internamente, nós precisamos voltar a preparar bem este policial e precisamos descobrir a maneira da população estar próxima, porque sozinhos nós não temos uma bola de cristal. A gente tem necessidade, precisa da cooperação, as forças do bem têm que estar unidas, elas têm que estar juntas. As forças do bem fazem com que o bem vença. E fazem com que ocorra uma intervenção dos impulsos do mal. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem, meu caro doutor Maurício. Que coisa boa conversar com você. É muito bom. É muito bom estar aqui com o senhor. Não, mas é muito bom porque as pessoas precisam ouvir esta dicção, essas coisas boas que nós estamos conversando aqui, essa credibilidade, porque as pessoas estão perdendo a credibilidade nas instituições e não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Da mesma forma que eu defendo aqui o Poder Judiciário, eu defendo também a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, eu defendo a Polícia Federal, porque são instituições sérias. Exato. Nós temos uma quantidade, a Polícia Militar do Brasil é a maior polícia do mundo em número de efetivo. A Polícia Civil de São Paulo é a maior polícia do mundo em efetivo. Né? Nós deveríamos estar com 37 mil homens, hoje temos uma defasagem, mas enfim, é uma gama muito grande. Então é óbvio que qualquer instituição, qualquer entidade, nós temos boas pessoas, temos excelentes pessoas e temos aquelas que saem do caminho que deveriam estar ou nem deveriam ter entrado. Isso acontece em todos os lugares, mas pode ter certeza que a grande maioria dos seus policiais são muito bons, são muito dedicados, não pensam 2 vezes para estar lá, para chegar rápido, né? Às vezes sai a viatura aí a 140 por hora para chegar naquele local, para poder lhe atender. Claro. Então, nós temos uma gama muito boa de profissionais, de excelentes profissionais. E para a gente que é da Polícia de São Paulo, dá muito orgulho quando alguém lembra que a Polícia de São Paulo talvez seja a melhor polícia do Brasil ou, quiçás, da América do Sul. Sem dúvida. E eu, no período que, enfim, estive dirigindo a Polícia Civil, eu posso afirmar, né, com muito orgulho, que a nossa polícia é muito boa. Nossos policiais são muito bons. Às vezes falta um pouco de recurso, falta um pouco de meios. Isso, eu acho que todos os países passam com mais ou menos dificuldade, o Brasil tem passado com mais ou menos dificuldade, mas a gama de policiais, a essência desses policiais é muito boa. Muito bem. Ótimo, doutor Maurício. Eu agora tenho que fazer uma outra pergunta a você, porque eu quero informar bem o telespectador, a sociedade brasileira, sobre a sua pessoa. Quem é Maurício Freire? Então eu tenho que me prolongar um pouco mais, mas tenho que te castigar hoje aqui. O castigo assim seria muito bem-vindo todos os momentos e todos os dias. Que bom. Então, durante o tempo em que você esteve no DEIC, você houve alguma realização que tenha sido extremamente marcante e relevante para a sociedade? O DEIC é um departamento que faz esse forte. Combate ao crime mais forte, mais violento, esse combate ao crime organizado. Eu lembro que eu fui para o DEIC em 1983, especificamente em setembro, e por conta da quantidade de roubos a bancos que nós tínhamos aqui. Eram 197 bancos assaltados no mês de setembro de 83. Poxa.
com 20 dias úteis, era praticamente 10 roubos por dia. E então nós implementamos uma operação chamada Operação Apollo, onde hoje o que é o Departamento de Homicídios era uma divisão do DEIC, o Departamento de Narcóticos nosso era uma divisão do DEIC, o Dr. Jorge Miguel era quem... Jorge Miguel, nosso delegado de polícia. Grande delegado. Ele juntou todas essas equipes e nós montamos a Operação Apollo, inclusive com o empréstimo inicialmente de um helicóptero da CESP, depois o aluguel de um helicóptero da companhia Votec, e aí nós recebemos o nosso helicóptero. Então ia com 110 viaturas para a rua, né, todos os dias, e eu acho que houve um sucesso na missão, porque em fevereiro nós tivemos apenas 4 bancos assaltados, o que ainda é muito, mas que houve uma queda significante. Sim, diminuiu. Uma diminuição fantástica, graças à dedicação, ao trabalho dessas equipes que atuavam. E graças à eficiência do trabalho de vocês. Naquela época nós não tínhamos todos os meios eletrônicos que nós temos hoje. Então nós tínhamos um colega maravilhoso, o Dr. Celso Terra, que lia todos os boletins de ocorrência todos os dias, né, e ia ponteando, né, mapeando, colocando alfinetinhos num mapa, numa parede de São Paulo, e a gente tinha exatamente o perfil, né, do que acontecia. Então a gente sabia que determinado dia ou do mês ou da semana, em determinada hora, a probabilidade maior era de ocorrer naquele local. E a gente, enfim, acabava atuando, uma prevenção, um trabalho muito forte, muito bom, e foi enfim, deu orgulho né, de ter chegado a esse ponto. Parabéns, doutor. Maurício, você me permite chamar um pequeno intervalo para depois nós continuarmos a conversar? Lógico. Tá bom? Muito bem. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Em um programa anterior, falei da motivação negativa e hoje falarei do efeito que a motivação positiva pode causar nas crianças e em nós pais, no papel da educação deles. Conseguir que nossos filhos sejam estudiosos, alegres, sinceros, responsáveis e que sejam constantes no que seja possível não exige esforços sobrenaturais. De uma forma simples, podemos utilizar a motivação para colaborar na tarefa de educar as crianças, despertando neles ação positiva em todas as tarefas que realizam durante o dia. Espero que gostem. E para ilustrarmos isso, vou apresentar algumas frases para uma motivação positiva e a consequente relação com a atitude promovida. As frases positivas devem ser usadas com frequência. Se nós pais só exaltarmos e dermos importância às coisas ruins ou erradas que fazem os nossos filhos, eles não terão força nem ânimo suficientes para superá-las. E o que é pior, sempre acreditarão que fazem tudo mal e nada de bom. Se afastarão de nós e por isso é tão importante motivar positivamente aos nossos filhos todos os dias, conquistando assim a sua amizade. Efeitos das frases positivas nas crianças. De um lado está a frase motivadora, em que eu vou expor agora, e depois o efeito que a frase pode provocar na criança. Muito bem, meu filho, você foi capaz de fazê-lo. Você vai conseguir. Sou capaz. Tenho certeza da sua boa intenção. Sou bom. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Amigo, sei que você fez sem querer. Não repetirei. Filho, você sabe que eu te amo muito. Sou amado e querido. Parabéns pelo que tem feito. Alegria, vontade de melhorar. Eu acredito em você e sei que dará o seu melhor. Confiança. Você sabe que eu quero o melhor para você. Amor e confiança. Estou muito orgulhosa de você. Satisfação. Sei que conseguirá notas melhores da próxima vez. Estudar mais. Frases como estas sempre serão um grande reforço. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente delegado de polícia, Dr. Maurício Freire.
Muito obrigado, Maurício, por você estar aqui, viu? Eu que Muito agradeço. Obrigado mesmo. Bem, eu vou apenas mostrar aqui alguma coisa aqui para o telespectador e eu pergunto, depois de uma atuação tão importante nesse departamento, o DEIC, né, o que te motivou a fazer parte do serviço aerotático? Você já pilotou antes? Como que isso aconteceu? Eu acho que são por duas coisas. Primeiro, nessa operação eu utilizava muito o helicóptero, porque dava um roubo no Largo do Socorro, tinha que correr para Lapa, então eu pegava uma carona meio assim com o helicóptero para poder estar naquele local, enfim, naquele evento. A outra vertente é porque meu pai foi piloto da Real Panel, trouxe os Constellations para o Brasil, né? E eu acho que isso vem um pouco da gente. Então eu tive a oportunidade de fazer o curso de piloto de helicópteros, porque a polícia já estava pensando em adquirir aeronaves, e eu tive a oportunidade, a grande felicidade de fazer o curso com a Força Aérea Brasileira. Poxa. Então eu já delegado, fui para a Base Aérea de Santos, na época, no 1º do 11, que era o grupo de aviação, a formação dos pilotos de helicóptero da Força Aérea, e lá eu consegui me formar, retornei algumas vezes depois para fazer, enfim, o upgrade, né, da carreira de piloto, fiz o curso de piloto de combate, o de áreas restritas. Recentemente, né, eu acabei indo para o Batalhão de Aviação do Exército fazer o curso de voo por instrumento, né, com as aeronaves Pantera. Então eu acho que a minha atividade aérea começou assim. Você adquiriu grande experiência, né? É um voo diferenciado. Sim. É um voo sempre na emergência, sempre muito restrito, né? A gente está sempre no calor daquela ocorrência, né? E também tem um lado que nos traz muita satisfação. Eu queria fazer uma pergunta a você. O teu pai influenciou muito nessa atuação? Embora ele piloto de avião, eu piloto de helicóptero, sim. Eu acho que sim, porque pelo menos eu aprendi algumas coisas e que eu vi depois na Força Aérea e vi no Exército, que aquela disciplina, né? Então ele, 100 vezes que entrava no avião, ele pegava o checklist e com um lápisinho de cera ia ticando cada um dos itens que ele tinha que fazer antes do voo, durante o voo, após o voo. Aquela disciplina muito forte. Eu acho que isso me ajudou muito. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Maurício? Não cortando seu raciocínio. Não. Por favor, porque nós temos que mostrar aqui ao telespectador, à sociedade brasileira, a importância da família. Porque a família, ela tem um reflexo da nossa vida profissional. Porque as coisas boas vêm da família. É por isso que eu fiz essa pergunta a você. A família é e eu percebi que é isto mesmo. A família é fundamental na nossa atividade, nessa loucura que é essa atividade dioturna, sem dia, sem noite, sem hora, sem momento, às vezes a gente chegando em casa, às vezes se preparando para um feriado, ter que voltar correndo e abandonar a família, a gente precisa desse suporte da família. Claro. Se não for um suporte muito forte, muito presente, né? Primeiro com os exemplos, né? E depois com essa convivência e com esse apoio que nos dão para poder ter essa atividade. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nós saímos, como você, por exemplo, você sai às ruas, não é? E você não sabe o que você vai encontrar. Você prevê aquilo que, afinal de contas, você aprendeu. Mas existe a surpresa também. O inopino é o pior momento da vida de um policial. Não sei se... É exatamente isso. A gente, por mais que prepare uma operação, por mais que prepare uma ação, naquele momento, nem sempre aquilo sai absolutamente igual. Porque nós estamos tratando com uma outra inteligência do outro lado, né? A gente pode falar o que for daquele que sai do caminho, né? Daquele que vai para o caminho errado, mas hoje, com esses meios de comunicação, com mídia, com internet, eles não são burros. Não. Eles procuram fazer a coisa com inteligência. Né? Então, por mais que a gente prepare essa ação, sempre encontra algo diferente. Por isso eu insisto muito no treinamento policial, por isso eu dou muito valor ao treinamento policial, porque ele tem que estar preparado para uma série né, de tipos de operação, uma série de meios ele deve ter,
ele tem que ter esse raciocínio rápido para sair de A, de repente, ir para B. Né? Naquele momento muda tudo. Porque a evolução também trouxe uma qualidade para os fora da lei. Eles procuraram também se ajeitar naquilo que, afinal de contas, eles são fora da lei. Exato. Não é isso? Você vê que eles têm as melhores armas. Não só como equipamentos, mas os meios de comunicação hoje, né? Tem muita coisa de Hollywood, do filme, que de verdade não é aquilo que acontece, mas algumas coisas, e os filmes hoje procuram chamar especialistas até para demonstrar, né, que estão muito próximos da realidade. Isso também traz né, meios e tecnologia para que aquele fora da lei possa atuar de uma outra maneira. Houve uma mudança, se o senhor me permite, por favor, significativa de como era o rouba-banco e como é a quadrilha de rouba-banco hoje. Naquela época, por mais que fosse, vamos dizer assim, pesado um rouba-banco, 4, 5, 6 elementos, a gente chegava e havia um respeito à polícia. Eles acabavam evitando ao máximo aquele confronto e só ia para o confronto se não tivesse outra opção. Mas eles evitavam. Hoje não. Hoje não tem nenhuma quadrilha que vá roubar um banco, um carro forte, que vai entrar nessas cidades como estão entrando, com menos de 10 pessoas. Normalmente são por volta de 20, extremamente armados, e parece que eles nutriram uma coisa de que o confronto é muito bom. Então hoje eles vão para o confronto. A coisa mudou bastante. Por isso a gente precisa preparar muito bem o nosso policial, né? Até para saber qual é o momento que eu posso usar aquela força, que tipo de força, a força adequada e progressiva, né, na coisa, e sem que... Porque o principal nosso é de salvar vidas, é defender pessoas. É isso que é a nossa história. Então hoje a associação criminosa ela está sofisticada. Muito sofisticada, muito sofisticada. Porque a associação criminosa, cada um tem a sua função dentro da efetivação do crime a ser praticado. Exatamente. Muito bem colocado, doutor. Bem, dentro da Delegacia de Proteção a Autoridades, Dignitários e Representantes Consulares, você foi o responsável por cuidar da segurança de grandes personalidades e, quiçá, de notáveis celebridades. Eu me refiro agora ao Papa João Paulo II, eu me refiro a Bento XVI e me refiro também ao grande Papa Francisco. Bem como da segurança também do Dalai Lama, se não me engano, em 1992. Como foi toda essa experiência? O senhor sabe que eu já passei por quase todas as unidades da polícia, né, nesses anos todos. Mas uma das unidades que nos dá muito orgulho e que eu tive assim, muita alegria, muita felicidade no nosso trabalho foi justamente na Delegacia de Proteção a Autoridades e Dignitários. São Paulo recebe muitas personalidades, muitas autoridades. Quando ela vem em visita oficial ao Brasil, a responsabilidade é da Polícia Federal. Quando ela vem em visita ao Estado de São Paulo, a responsabilidade é da Polícia Estadual. Então isso fez com que nesses anos que eu passei lá, quase 7 anos, eu recebesse realmente várias personalidades. Mas mesmo fora da delegacia, então eu tive a oportunidade de trabalhar na segurança nas 3 vezes que o Papa, o João de Deus, nosso querido João de Deus, aqui no Brasil. E realmente depois dos demais papas, Sua Santidade o Dalai Lama, que é uma pessoa também maravilhosa dentro, enfim, da sua filosofia, da sua busca de pacificação ao Tibete, enfim, que tem uma aura maravilhosa, muito simples, de muito bom humor, né? Inclusive brincando o tempo todo com a equipe. Então é um privilégio maravilhoso. E outras personalidades, como o senhor falou, que o Sabin, né, que tanto bem fez à humanidade, né, poder estar com ele, conviver com ele ali por aqueles momentos, enfim, foram inúmeras personalidades e eu acho que a equipe nossa que trabalhou na época até hoje mantém grandes laços de amizade. De vez em quando a gente encontra para conversar. Olha, lembra quando veio, enfim, Dalai Lama, Sabin, Frank Sinatra, Princesa Diana e etc. e tal.
Então, eu acho que foi uma unidade que me trouxe muita alegria, muito boas lembranças. É muito bom você falar isso, porque as pessoas não têm um alcance mais assim próprios daquilo que acontece quando uma celebridade deve ser acompanhada por policiais para a proteção delas. Não é? Exatamente. Para a proteção, não é isso? Exatamente. É importantíssimo que, imagina um Sabin, né? Quando veio, a gente nem consegue acreditar, mas tinha ameaça de vida, tinha risco de morte dele aqui. Como a gente pode imaginar que alguém em sã consciência possa querer ofender uma pessoa que só fez o bem? Mas infelizmente o ser humano é assim. Então a gente tem que estar lá para dar essa proteção, essa garantia, né? Como o senhor falava no início do programa, né? Essa ameaça ao ministro do Supremo, sim, nós temos a obrigação de protegê-los. Né? É verdade. Obrigação. Então, voltando ao ministro, é uma situação bastante delicada, porque ele, com bastante simplicidade, fez uma colocação totalmente evidente de que isto realmente está acontecendo. Não é? E não é para acontecer, você tem razão. E tem um ponto, se o senhor me permitir, que é interessante, que a gente conversando com as pessoas, e às vezes, né, muito simples, como, por exemplo, a princesa Diana, a gente percebia assim, não tem nada mais constrangedor, porque as pessoas têm impressão assim, eu vou andar com guarda-costa, vou me sentir importante, batedores, toda aquela proteção, aquele glamour, mas de verdade não tem nada pior do que a gente ter que andar com todo essa entourage, todo esse staff, né, sem liberdade, sem poder ir ao supermercado ver alguma coisa. É verdade. Né? Então a pessoa perde a liberdade. Então a gente tem que procurar fazer esse trabalho com discrição, né, e com eficiência. Muito bem. Em 2007 você foi convocado pelo então secretário de Segurança, o excelente, o eminente Dr. Ronaldo Marzagão, para assumir o mais alto posto dentro da Polícia Civil. Eu falo de Delegacia Geral, ou seja, como delegado geral da polícia. Como foi encarar esse desafio? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que abrir um parênteses, porque o Dr. Ronaldo Marzagão é uma pessoa realmente de um elevado nível cultural, intelectual, pessoal, familiar, né, que todos os dias nos transmitia uma aula de verdade. Muito bom esse convívio com ele. Aprendemos todos os dias, o tempo todo com ele, com o seu exemplo, com a sua tranquilidade. É uma pessoa maravilhosa. Agora, eu acho que todos, quando vão para alguma atividade, querem chegar naquele ponto, no top, né? Sim. Eu tenho certeza que meu pai queria chegar a master, né, dos pilotos, chefe da equipe de pilotos, né? Eu tenho certeza que o garoto entra como escoteiro e ele quer ser o líder dos escoteiros. Claro. Então não tem orgulho maior do que poder chefiar uma instituição como a Polícia Civil de São Paulo, por sua dimensão, por sua capacidade, pelos seus homens e mulheres que a compõem. É um orgulho muito grande. Agora, a gente diz assim, só quem passa por lá sabe as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Então a gente brinca e diz assim, né? Todos sonham, ninguém merece, porque se perde realmente toda e qualquer possibilidade de conviver com a família, de ter horário. É responsável por tudo aquilo que 37 mil homens e mulheres fazem durante o dia. São 1.200 unidades para cuidar, né? 645 municípios para olhar, cada um com várias unidades policiais. Então é uma atividade muito intensa, mas evidentemente que nos orgulha sobremaneira, principalmente quando nós temos aí casos solucionados, quando se consegue baixar a taxa de homicídios, quando se consegue baixar uma taxa de incidência criminal, se solucionar algum caso. Nós tivemos na época caso muito famoso dos quadros da Pinacoteca do Estado, que tinham mais de 3 mil quadros que a Polícia Internacional buscava e não conseguia solucionar, e nós tivemos um êxito recorde de tempo e com recuperação total. Então cada fato desse nos transmite muito orgulho, né? Muita alegria. Isso é muito importante e a sociedade está lembrada disso, com certeza. Bem,
Tendo passado por tantos departamentos e tendo uma visão tão ampla da segurança pública do nosso Estado, como você enxerga, Maurício, essa questão hoje em dia? Há esperanças de vivermos em uma sociedade segura ou de estarmos a caminho para o terror criado no Rio de Janeiro? Não, eu acredito que nós temos sim total possibilidade de estar seguros. Só que nós precisamos fazer algumas coisas, né? Eu acho que a gente, então, dentro da nossa lição de casa, né, eu insisto muito nisso, em preparar melhor os nossos policiais, dar recursos hoje, a tecnologia está aí, né? Nós temos inúmeros recursos, nós precisamos dotar essa polícia de recursos para que a gente esteja sempre um passo à frente, não um passo atrás. Sim. Depois que aconteceu o fato, enfim, né, às vezes é uma vida, foi embora, não adianta solucionar, aquela vida foi embora. Então nós temos que estar sempre um passo à frente, nós temos que buscar esses recursos tecnológicos, intercâmbio com outras corporações, polícias, né? Mas eu acho que tem que ter uma participação das forças do bem, né? Eu vi muitas vezes a gente chegar num local, estava numa perseguição, às vezes, de um veículo, esse veículo parava na frente de um local, tinham várias pessoas ali, e a gente perguntava, bom, ele saiu desse veículo e foi para qual veículo? E ninguém passava informação nenhuma, não vi, não sei, não se incomodava, porque não era um fato com ele. Era um receio, talvez? Um medo? Eu acredito que medo e aquela, enfim, como não aconteceu com ele, não há um trabalho comunitário, não há um trabalho de sociedade, de forças do bem unidas. Então, eu acho que isso a gente precisa mudar também, para que a gente tenha sucesso, porque o crime se organiza, se associa, né? Tem os seus parceiros, cada vez mais, né? Porque antigamente o grupo A não se dava com o grupo B, concorriam, hoje eles se associam. Né? Então nós das forças do bem temos que nos associar também. Eu acho que tem que ter mais trabalho de inteligência policial, né? Aumentar um pouco essa troca de informações, essa troca de tecnologia, né? Não com uma polícia concorrer com outra, né? Eu acho que a nossa legislação também, principalmente no que se refere à execução penal, ela precisa ser um pouquinho alterada. A lei de execução penal, você disse. Eu acho que assim não adianta a gente falar que tem que dar oportunidade àquele egresso. Eu pergunto quem da sociedade, sabendo que determinado cidadão acabou de sair de cumprir a sua pena, o recebe na sua casa ou na sua empresa. Fala, mas não faz. Não faz. Então o que a gente deveria buscar uma fórmula, talvez, né, dessa pessoa, não sei, talvez tenha uma estatal que de verdade ensinasse a ele uma determinada profissão, que de verdade colocasse ele naquela empresa. Uma recuperação efetiva. Efetiva. Para que depois de alguns anos, aí eu recebo ele na minha casa, aí eu recebo ele na minha empresa. Está recuperado. Está recuperado. Na atual situação, a gente só vê, enfim... Você vem de encontro a uma censura que eu faço exatamente na lei de execução penal. A progressão. Eu acho que a progressão não deve ser dessa forma. Por exemplo, em países do primeiro mundo, eu cito aqui os Estados Unidos, a pena, o condenado responde a pena até quase o fim. 85%. Exatamente. 85% na cadeia. E não tem nada essa história de a família ir lá e levar isso, levar aquilo, abraçar, beijar, tal. Não, tem o seu momento, naturalmente, de recreação do preso junto com a família, mas não é como aqui. Bem, o senhor falou, né, nos Estados Unidos. Lá existe a filosofia de que cumprimento de pena é pena. É pena. É verdade. Aqui nós temos a recuperação, que de verdade o nosso sistema não está recuperando ninguém. Então, às vezes as pessoas me falam, mas nos Estados Unidos o preso tem ar-condicionado? Sim, ele tem ar-condicionado, mas da seguinte maneira: trabalha o dia inteiro, produz a sua alimentação e chega à noite eles ligam o ar-condicionado bem gelado e ele fica encolhidinho com uma mantinha e não pensa em cavar buraco, fugir, ele quer descansar e quer dormir.
né? Lá existe a certeza do cumprimento da pena, seja de 6 horas ou de 6 anos. Eu me atrevo a dizer que é uma estratégia até. É uma estratégia, exatamente. É uma estratégia. Bem, meu querido Maurício, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente, porque você é um homem que merece todo o apoio, toda o nosso cuidado com você, para que você defenda a nossa sociedade. Eu penso dessa forma. Eu quero oferecer a você um livro que eu tive a honra de traduzir e também a Quartier Latin de editar. O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Ofereço para você. Maravilha. Já tem a sua dedicatória aí. Muito obrigado. Fico extremamente honrado de receber isso do senhor. Viu? Uma alegria. Vai ser o livro de cabeceira de hoje. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. E eu peço a você suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente tem que acreditar que esse país é maravilhoso, tem que acreditar que se cuspir um caroço nasce uma árvore. Nós temos imensos recursos minerais, recursos naturais, recursos hídricos. Nós temos um país abençoado. E nós temos uma população que é muito boa, né? E esse país tem solução, sim, né? Principalmente na área da segurança, mas que nós precisamos não deixar para este, para aquele, não devemos só criticar, nós devemos participar. E participar de que maneira? Com seriedade, com honestidade, com retidão, acreditando naquilo que é o bem, não só para mim, para minha família, para a sociedade como um todo. Trabalho comunitário, trabalho duro, né? Que aí a gente vai ter uma segurança muito mais tranquila. Muito bem, muito obrigado, viu? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, com os nossos ouvintes. É uma alegria, é uma honra para a Polícia Civil ocupar aqui momentaneamente esse local, né? Cumprimentar a sua equipe maravilhosa, que nos recebem muito bem, viu? E dizer que estamos sempre aí, sempre com a cabeça, por mais de 40 anos de polícia, mas com a cabeça jovem, acreditando e indo para frente. E o programa Direito e Justiça em Foco, bem como eu, estamos à sua disposição. Muito obrigado. Se e quando você quiser, está aqui as câmeras do nosso programa à sua disposição, como eu disse. Muito obrigado, uma honra muito grande. Encerro o programa de hoje com minha reflexão. A razão nos ordena que sigamos sempre o melhor caminho. Quero agradecer muito a presença do Dr. Maurício Freire, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, e na esperança que a conversa de hoje tenha a força, a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muita honra estar aqui. Je me